E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João. Hoje a nossa aula será sobre mol, massa molar e cálculos estequiométricos. Espero que vocês estejam com saúde, espero que vocês estejam todos bem e bora lá para a nossa aula. Bom, para começar a falar sobre cálculos estequiométricos, é importante a gente conhecer a constante de Avogadro. O que a constante de Avogadro diz? Que um mol de qualquer substância é igual a 6,02 vezes 10 a 23 unidades, ou seja, vamos pensar quando a gente fala, por exemplo, que eu tenho uma dúzia de canecas, né? Eu tenho 12 canecas, certo? Quando eu falo que eu tenho 1 mol de canecas, significa que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 canecas, tá? Só que na química, a gente vai trabalhar geralmente com o quê? Com átomo, com molécula, com íon, com elétron, próton, nêutron e por aí vai, né? Então, quando eu falo que eu tenho 1 mol de átomos, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Quando eu falo que eu tenho 1 mol de moléculas, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Vamos voltar para a dúzia? Quando eu tenho uma dúzia de canecas, eu tenho 12 canecas. Quando eu tenho duas dúzias de canecas, eu tenho 24 canecas, eu tenho o dobro. A mesma coisa vai acontecer com um mol. Um mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, né? Então, 2 mols vai ser o dobro. Então, quando eu tenho 2 mols, por exemplo, de íons, eu tenho 12,04 vezes 10 elevado a 23. Tomem cuidado aqui com a potência de 10, ó. Permanece 10 a 23 quando eu dobro, tá? 3 mols vai ser o triplo, então 18,06 vezes 10 elevado a 23, tá? Outra coisinha, por exemplo, quando eu tenho uma dúzia de elefantes e uma dúzia de canecas, né? Eu tenho 12 elefantes e 12 canecas, a quantidade é a mesma. Só que a massa de uma dúzia de elefantes e a massa de uma dúzia de canecas será diferente uma da outra, né? Desse conjunto dessa caneca e dos elefantes, tá? A mesma coisa vai acontecer com as moléculas. Quando eu tenho 1 mol de moléculas de água e 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico, por exemplo, a quantidade de moléculas de água e de ácido sulfúrico serão as mesmas. Porém, a massa de 1 mol de cada uma vai ser diferente. E é isso que a gente vai aprender a calcular agora. Bora lá. Então, mol e a massa molar. A massa molar é a massa de 1 mol, ou seja, é daquele conjunto de 6,02 vezes 10 a 23. Como que a gente faz para calcular essa massa molar, tá? Então é o seguinte, eu peguei aqui como exemplo o ácido fosfórico, que é o H3PO4. E o H3PO4 ele é formado pelos átomos de hidrogênio, fósforo e oxigênio, né? Cujas massas atômicas nós temos aqui, uma unidade para o hidrogênio, 31 para o fósforo e 16 para o oxigênio. Quando a gente vai calcular a massa molecular aqui, o que eu tenho que fazer? Multiplicar a massa do hidrogênio por 3, a massa do fósforo por 1 e a massa do oxigênio por 4. Então vai dar 3, 31 e 64. Somando tudo, eu tenho uma massa molecular de 98 unidades de massa atômica, ou seja, a gente está calculando a massa de uma molécula utilizando a unidade de massa atômica. Quando a gente vai passar isso para a massa molar, é simples, é só trocar essa unidade de massa atômica aqui por gramas, tá bom? Lembrem-se disso, por gramas. Então, 1 mol de ácido fosfórico é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido fosfórico, que é igual a 98 gramas, tá? Então, quando eu troco unidade de massa atômica por gramas, eu estou trocando massa molecular pela massa molar, né? Aqui eu falo de uma molécula só. Aqui eu falo de 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Como a gente já falou agora há pouco, à medida que a gente vai mudando as moléculas, essa massa aqui vai mudar, né? Porém, o mol sempre vai se manter, tá bom? Vamos fazer alguns exemplos? Então é o seguinte, nesse exemplo 1, a gente vai ter que converter 36 gramas de água para número de moléculas, 4,4 gramas de CO2 para número de mols, uma molécula de oxigênio em massa e 3 mols de HNO3 em massa, tá? Vamos fazer aqui, rapidão. Bom, na letra A, então, se a gente fizer o cálculo da massa molecular da água, e aí vocês precisam usar a tabela periódica, a gente já aprendeu, né, na nossa aulinha sobre massa molecular e massa atômica, a gente vai chegar à massa de 18 unidades de massa atômica, tá bom? Ou seja, se eu for converter isso aqui para massa molar, vai ficar 18 gramas por mol. Ou seja, 18 gramas é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Ei, passou uma moto aqui.
Então veja só, se a gente voltar aqui, a gente quer converter 36 gramas para número de moléculas. Então, se a massa molar é igual a 18 gramas por mol, eu tenho que 18 gramas é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, não é? Por quê? Porque 1 mol não é 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas? Bom, então, se eu tenho 36 gramas, eu tenho o dobro da massa, não tenho? Então, se 18 gramas é 1 mol, 36 gramas é 2 mols. E 2 mols é igual a 12,04 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá bom? Então, fizemos a primeira conversão aqui. Como eu dobrei a massa, o número de moléculas também dobra, tá? Vamos fazer agora aqui com o CO2, tá? O CO2, se a gente fizer o cálculo da massa molecular, vai dar 44 unidades de massa atômica. Ou seja, a sua massa molar é 44 gramas por mol. O que isso significa? Que 44 gramas é uma massa equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Só que eu não quero saber a quantidade de moléculas referente a 44 gramas, eu quero saber a quantidade de moléculas referente a 4,4 gramas. Então, eu não dividi aqui por 10. Se eu dividir aqui por 10, é só dividir aqui por 10 também, né? Então, 6,02 dividido por 10 é 0,602 vezes 10 a 23 moléculas. Ou eu posso usar a nossa notaçãozinha aqui científica na potência de 10, né? Que se eu dividir por 10, eu vou tirar aqui, vai de 23 para 22. Então, 6,02 vezes 10 elevado a 22 moléculas. Belezura? Bora então continuar. Letra C, ela diz o seguinte, para a gente calcular a massa de uma molécula de oxigênio. Vamos lá calcular a massa de uma molécula de oxigênio. O oxigênio, quando a gente calcula a massa molecular, dá 32 unidades, né? Ou seja, a massa é 32 gramas por mol. Isso significa o quê? Que 32 gramas é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? Faltou um S aqui, ó. Tem que corrigir, tá? Então, a massa de uma molécula vai ser igual a X, tá bom? Regrinha de 3 básica. Então, X é igual a 32 dividido por 6,02, né? 32 dividido por 6,02 é igual a 5,31. E agora aqui a gente tem que fazer uma coisinha. Como a potência de 10 está dividindo, ela vai ter que subir com o sinal inverso, tá? Então, se ela é 23, ela vai subir com 10 a menos 23, tá bom? Então, 30 faz primeiro essa conta aqui, deu 5,31, né? O 10 a 23 está embaixo, ele vai ter que subir com o sinal aqui trocado, então vai ficar menos 23, certo? Vamos para a letra D. O HNO3, então, vamos só lembrar aqui que é a letra D, né? A letra D, a gente tem 3 mols de HNO3 e quer converter para massa. Isso aqui é bem simples, hein? Ó, então a massa molecular do HNO3 vai ser igual a 63 unidades, ou seja, 63 gramas por mol. Ou seja, 1 mol é igual a 63 gramas, que é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Só que eu quero saber a massa de 3 mols, né? Então, a massa de 3 mols vai ser o triplo. Só multipliquei o 63 por 3. Vai dar 189, tá bom? Que daí, consequentemente, também vai ser o triplo de moléculas, né? Então, não tem muito segredo. É só fazer algumas regrinhas de 3 aqui que já vai estar show, tá tudo certo, tá bom? Vamos, então, agora começar o cálculo estequiométrico? Treinem bastante isso, tá? É super importante. Se a gente entende o que significa um mol, fica tudo muito mais fácil. As pessoas elas erram muito o cálculo estequiométrico porque elas não entendem o conceito de mol. Muitas vezes a gente pensa que um mol é a abreviação de molécula, né? Que é uma molécula, mas não é. Um mol é um conjunto de 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, certinho? Vamos para o próximo. Bom, então agora a gente começa a falar sobre cálculo estequiométrico. Aqui é onde o povo se enrola demais. Mas a gente não vai se enrolar, a gente vai acertar, a gente não vai errar nada aqui, tá bom? Olha só, o que seria o cálculo estequiométrico? São relações molares entre componentes de uma reação química que permitem prever a quantidade de produtos formados e ou reagente consumido, tá? Então veja só, aqui eu dei um exemplo bem simples, que é para calcular a massa de CO2 produzida na queima de 100 gramas de propano. Então, basicamente, um cálculo estequiométrico, a gente vai fazer comparações dentro de uma reação química. Toda reação química ela nos dá uma série de informações. E a gente vai ter que utilizar essas informações para prever determinadas quantidades de produtos formados ou de reagentes consumidos, tá bom?
é simplesmente interpretar uma reação e a partir dela fazer alguns cálculos necessários, que normalmente são cálculos muito simples. Divisão, é a regrinha de 3, equação de primeiro grau, tá bom? Bora lá então, ó. Aqui eu coloquei a reação química, certo? Balanceada, super importante estar balanceada. Se eu tenho 3 carbonos de um lado da reação, eu tenho que ter 3 do outro lado. Se eu tenho 8 hidrogênios de um lado da reação, eu tenho que ter 8 hidrogênios do outro lado. Se eu tenho 10 oxigênios de um lado da reação, eu tenho que ter 10 do outro lado. Beleza? Sempre comparando os reagentes e produtos. Mas vamos lá, vamos fazer agora a nossa... Vamos agora trabalhar de fato com o cálculo estequiométrico. Bom, então assim, é claro que nós temos muitos alunos, né, muitas pessoas que fazem direto já o cálculo. Tá? Tem gente que tem facilidade, já vai e faz rapidão. Para quem tem um pouquinho de dificuldade com matemática, eu sugiro sempre montar uma tabela, até que ganhe confiança e aprenda a fazer de vez esse cálculo estequiométrico. Tá? Então veja bem, o que eu fiz aqui? Eu montei uma tabela. Então aqui eu tenho C3H8, né, 1 mol, mais 5O2, formando 3CO2, mais 4H2O. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei todos os componentes da reação química, né? O C3H8, o O2, o CO2 e o H2O, e coloquei aqui do lado número de mols, massa e número de moléculas, tá bom? Então, primeiro aqui, número de mols. Eu tenho 1 mol de C3H8 aqui na minha reação, né? Eu tenho 5 mols de oxigênio, 3 mols de CO2 e 4 mols de H2O, tá? Coloquei a quantidade em mol de cada substância aqui. Depois eu converti isso aqui para massa, tá bom? Então, 1 mol de C3H8, e aí eu coloquei as massas molares aqui, ó. 1 mol de C3H8, se eu fizer o cálculo, vai ser igual a 44 gramas por mol. Como eu tenho 1 mol só, multiplica por 1, 44, né? O oxigênio, se eu fizer o cálculo da massa molar dele, vai dar 32 gramas por mol. Só que como eu tenho 5 mols, o que eu fiz? Multipliquei aqui por 5, deu 160, tá? A massa molar do CO2 é igual a 44 gramas. Fiz o cálculo aqui, somei a massa do carbono com os 2 átomos de oxigênio e deu 44. Só que como eu tenho 3 mols de CO2, eu tenho que multiplicar essa massa aqui por 3, ou seja, 132 gramas, tá bom? A massa da água, se eu fizer o cálculo, vai dar a massa molar igual a 18 gramas. Como eu tenho 4 mols, multiplico isso aqui por 4, vai dar 72. Então, deixei em vermelho aqui a massa que a gente vai usar. O que a minha reação dá? Que 44 gramas de C3H8 reagem com 160 gramas de oxigênio, formando 132 gramas de CO2 e 72 gramas de H2O, tá bom? Ou seja, eu tenho 204 gramas de reagentes aqui, vocês vão ver que vai dar mesmo, tá? 204 e 204. Agora, convertendo isso aqui, que é a nossa terceira linha aqui da nossa tabelinha, né? Para o número de moléculas. Então, 1 mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 5 mol, 30,01 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 3 mols, 18,06 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 4 mols multiplica por 4, 24,08 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Então, fiz a tabelinha aqui. O que isso significa essa tabela? São algumas informações que a reação me passa. Isso daqui, né, pode ser dito assim. Né? Se eu quiser fazer relação em mol, se eu quiser fazer relação em massa e número de moléculas. São as informações que essa reação química me dá. Tem mais ainda que a gente vai aprender nas próximas aulas, como, por exemplo, o volume para os gases, tá? Mas isso aí é para a próxima aula. Então, pessoal, o que o exercício nos fala aqui? Ele quer calcular a massa de CO2 produzida na queima de 100 gramas de C3H8. Tá? Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer comparar a massa do gás carbônico com a massa do C3H8. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E na nossa tabelinha já está feito isso, né? Ó, a gente tem aqui, se a gente fizer uma comparação em massa na reação, nós temos que a cada 44 gramas de C3H8, nós temos a produção de 132 gramas de CO2, tá? Então, a comparação aqui é entre massas, certo? E a reação nos dá isso, que 44 gramas de C3H8
produz 132 gramas de CO2. Só que eu não quero saber a massa de CO2 produzida a partir de 44 gramas. Eu quero saber a massa de CO2 produzida a partir de 100. Né? Então, eu faço a regrinha de 3, eu tenho que, né, multiplica cruzado aqui, 13.200 dividido por 44, eu tenho a produção de 300 gramas de CO2. Beleza? Vamos fazer mais um exercício? Então, exemplo 2. No exemplo 2, nós temos aqui o hidróxido de alumínio, é um dos compostos utilizados como antiácido. No estômago, o ácido clorídrico, que é responsável pela acidez, é neutralizado pelo hidróxido de alumínio. Levando-se em consideração que um comprimido de antiácido contém 0,39 gramas de hidróxido de alumínio, calcule o número de moléculas de ácido clorídrico que um comprimido de antiácido é capaz de neutralizar. Considere as seguintes massas atômicas. Então, tem aqui as massas atômicas e eu coloquei de novo aqui embaixo, não faço ideia por que eu fiz isso. Tá? E a reação química aqui, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o exercício. Então, ó, percebam que assim como no exercício anterior, eu vou trabalhar sempre com base na reação química, né? Então a reação química que eu tenho é essa: o alumínio, né, o hidróxido de alumínio mais 3 ácidos clorídricos produzindo a LCl3, que é o cloreto de alumínio, mais 3H2O, tá? Então, mesmo esquema, coloquei todo mundo aqui na minha tabelinha e coloquei aqui, ó, primeiro, o número de mols, né? Qual o número de mols que eu tenho de hidróxido de alumínio? Tenho um só, então coloquei um aqui. HCl, eu tenho 3 mols, coloquei 3 mols. O cloreto de alumínio, eu tenho 1 mol só, né? Então coloquei um aqui. Água, eu tenho 3 mols, então eu coloquei 3 mols aqui, certo? Aí eu vou converter para massa, né? A massa molar do AlOH3 deu 78 gramas. Como eu tenho 1 mol só, né? Eu multipliquei por 1. Pessoal, eu já calculei antes, tá? Mas aqui vocês já sabem como calcular a massa molar das substâncias, tá bom? Vocês fazem um cálculo aí. Utilizam essas massas molares aqui que eu passei, tá? Então, aqui, ó, né? Multiplica o alumínio por 1, o oxigênio por 3, o hidrogênio por 3 e soma tudo. Assim que a gente acha a massa molar. Então, achei aqui 78 vezes 1. A massa do HCl é 36,5. Tá? Por que 36,5? O cloro é 35,5 e o hidrogênio é 1. Então, 1 mais 35,5, 36,5. Como eu tenho 3 mols, eu multiplico aqui por 3. Então, vai ficar 109,5 gramas. Né? A massa do cloreto de alumínio deu 133,5. Fiz o cálculo aqui, já coloquei. Multiplicado por 1, porque eu tenho 1 mol só. E a massa da água é 18 gramas por mol. Como eu tenho 3 mols, multiplico por 3, deu 54 gramas, né? Agora aqui, para finalizar, número de moléculas ou fórmulas químicas. Eu coloquei fórmulas também porque aqui eu não tenho só molécula, eu tenho compostos iônicos também, tá? Então, mas serve, né? 1 mol é 1 mol, tá bom? Então, 1 mol aqui, 6,02 vezes 10 a 23. 3 mols é o triplo, então 18,06 vezes 10 a 23. 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23 e 3 mols, 18,06 vezes 10 a 23. Então, o nosso exercício ele pede o seguinte, né? Calcule, levando-se em consideração que um comprimido de antiácido contém 0,39 gramas. Gramas é a unidade de massa. Então, na nossa tabela, a gente vai ter que pegar a massa do hidróxido de alumínio, né? Que é o LOH3, certo? Então, massa de hidróxido de alumínio. Calcule o número de moléculas de ácido clorídrico que um comprimido de antiácido é capaz de neutralizar. Então, nós estamos comparando o hidróxido de alumínio com o ácido clorídrico. Só que aqui a gente está comparando a massa do hidróxido de alumínio com o número de moléculas do ácido clorídrico. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho 78 gramas de hidróxido de alumínio e o número de moléculas de ácido clorídrico na reação é 18,06, né? Então, a comparação que eu tenho é massa de hidróxido de alumínio com o número de moléculas de ácido clorídrico, certo? Então, a tabelinha me diz o quê? Que a cada 78 gramas de hidróxido de alumínio, eu tenho o consumo de 18,06 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido clorídrico. Vamos voltar lá, ó. Aqui, ó, 78 gramas, né? E 18,06 vezes 10 elevado a 23, tá bom? Então, foi isso que eu coloquei aqui. Comparei dentro da tabela. Por que eu fiz isso? Porque no enunciado ele está comparando massa com molécula. Por isso que na tabela eu também comparei massa com molécula.
Só que ele não quer saber o número de moléculas produzidas por 78 gramas de hidróxido de alumínio. Ele quer saber o número de moléculas produzidas por 0,39 gramas, tá bom? Então, 0,39 gramas produz X molécula. Então, fiz aqui a minha relação estequiométrica, eu tenho 0,0903 vezes 10 elevado a 23, né? Multipliquei cruzado, ou 9,03 vezes 10 elevado a 23, a 21, aliás, moléculas. O que eu fiz aqui? Eu posso ter multiplicado aqui por 0,005, né? Multiplica aqui ó, por 0,005. Aqui eu fiz a mesma coisa, multipliquei por 0,005, tá bom? E é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Cálculo estequiométrico é algo que a gente precisa ter bastante atenção. Por isso que eu fiz ali a tabelinha. Não é a forma mais rápida de fazer, tá? A gente pode... Quem já tem facilidade em olhar a reação e entender o que ele está pedindo, já faz direto, não precisa fazer essa tabela não. Mas quem tem dificuldade, eu aconselho sempre a montar essa tabelinha, beleza? Espero que vocês estejam entendido a aula então. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais. Falou!